quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Faça essa oração, diga a Ele: Senhor, me ajude a melhorar, me ajude a ser melhor, ó Pai. Me ajude, porque sozinho eu não consigo, mas contigo eu posso todas as coisas. Sinta-se abraçado. Eu passo e eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Escute isso. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado, angústia, depressão de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformador. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Oi? Você toca? Ah, tá. Pode pegar.
Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Gente, tem um negócio diferente aqui. Sério. Não tá normal. Isso aqui não dá nem pra gente chamar de um culto, que isso aqui tá mais forte, tá mais... Vocês não estão entendendo. Minha palavra vai ser bem breve. E vou ser bem rápido no que eu quero falar. Na verdade não é no que eu quero falar, mas no que Deus tem pra falar pra você hoje. E assim como esse violão, eu sou só um instrumento e eu peço que ele toque as minhas cordas. Se esse violão ficar parado, não acontece nada. Então, não é pra minha honra, não é pra minha glória. É porque dele, por ele, para ele. Tudo veio dele, tudo volta pra ele. Amém? Romanos 5, versículo 15. Romanos 5, versículo 15 diz o seguinte: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Queridos, eu vou tentar ser bem breve no que eu tenho para passar para vocês, mas é o seguinte: Sócrates escreveu sobre a escola de Platão, e ele falava sobre epistemologia. Epistemologia é o início, epistemologia é a origem da filosofia. E de acordo com o que Platão dizia, as coisas elas começam no mundo das ideias. Tudo começa no mundo das ideias. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. As coisas começam no mundo das ideias. Tudo tem origem, tudo que nasce tem origem em uma ideia. E isso nós podemos comparar a Gênesis capítulo 1. E nós podemos comparar essa ideia da filosofia, da epistemologia, à criação do homem. Por quê? Porque tudo que nós podemos ver, inclusive você veio de Deus. Você é ideia de Deus. Você nasceu dele. E tudo que você vê à sua volta, na terra, as plantas, o mar, tudo veio de Deus. Mas tem um detalhe: assim como as coisas estavam no mundo das ideias, tudo já estava em Deus. Então tudo que você vê hoje já existia nele. Por isso é porque dele, por ele e para ele. Porque tudo já estava nele. Então não dá para você dizer que sua vida não tem sentido. Não dá para você dizer que você não vale nada, porque você já estava, você já existia nele. Então veja bem, as coisas começaram com palavra. Tudo estava em Deus, assim como a filosofia relata a epistemologia, e a epistemologia diz que as coisas começam no mundo das ideias. E através das ideias, através da ação, é que as coisas começam a ser realidade. Então tudo estava em Deus, tudo já existia nele. Então através da ação, e a palavra é a ação da ideia,
A definição de palavra é ação de ideia. Através da ação da ideia de Deus, as coisas existiram. Porque no início era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava... Verbo, ação. A palavra é a ação da ideia. Então Deus, ele disse, haja luz, e houve luz. Deus disse, terra, é até aqui que você vem. Ele disse, mar, é até aqui que você vem. Deus faz o firmamento, Deus coloca as estrelas no céu, Deus faz o universo. Mas ele sempre está dizendo com palavras. Através das palavras, as coisas que já estavam nele passam a existir. É muito forte isso. Através das palavras, o que já estava nele começa a vir à existência. Mas teve uma coisa específica que Deus fez, que ele não usou as palavras. Ele só disse o seguinte: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas ele não usa as palavras, ele usa as próprias mãos. A sua obra-prima ele moldou com as próprias mãos. Ele podia muito bem dizer o seguinte: que exista o Lázaro, que exista o Áquila, que exista o João. Mas não, ele fez questão de moldar. Já existia nele, já estava nele. Por que a palavra de Deus fala que Deus faz primeiro o fim para depois fazer o começo? As coisas não funcionam na mesma ordem, as coisas de Deus não funcionam na sua mesma ordem cronológica. O salmista diz que um dia para Deus é como 1000 anos. Você nunca vai conseguir compreender a mente de Deus, porque as coisas para Deus estão além do que nós pensamos. Ele mesmo diz isso: eu bem sei os planos que eu tenho para vós. São planos de bens e não de mal. Ele sonha sonhos para nós que nem você sonha. Enquanto você pensa que a sua vida não tem sentido, Deus sabe qual é o sentido que a sua vida tem que tomar, porque você já existia nele. Então veja bem, ele cria um homem e ele começa de dentro para fora. Então ele começa pelos ossos, ele vai para os tendões, ele vai para os músculos. E pensa, ele não faz isso de uma hora para outra. Você lembra que eu disse que um dia para Deus é como 1000 anos? Então ele pensa em tudo, e tudo é minuciosamente criado. Tendões, músculos, artérias, veias, vasos, vasículos. A engenharia do corpo humano é um negócio que ninguém consegue imitar. Porque o cara que é o maior artista, não dá para plagiar ele. A gente não consegue imitar ele. Não dá. Ele é o maior artista. Então veja bem, ele criou o homem, ele começou de dentro para fora. Tudo que ele faz, ele primeiro faz o fim. E quando você morre, ai Jesus, isso é muito forte. Ele faz o fim para depois fazer o começo. Nós diríamos que o início da vida é o nascimento. Mas Adão, ele nasceu morto. Deus faz o fim para depois fazer o começo. Começa pelos ossos, depois pelos tendões, depois músculos. E ele faz de dentro. Por isso que Deus é muito intimista. Não adianta. Não adianta tentar correr dele, ele te conhece. Porque ele fez você com as próprias mãos. Ai. Sabe essa saudade que você sente, esse vazio que você sente? Um negócio que parece que ninguém consegue preencher. É saudade do pai. Talvez você nem sabe quem é o pai, talvez você nem conhece o pai, mas você sente esse negócio e te incomoda, você não consegue dormir. Você precisa voltar para o seu Criador. Você precisa voltar para a sua essência. Então vamos lá.
Depois de Deus fazer o boneco todo, que ainda era só um boneco, feito de barro. Era só um boneco feito de barro. Essa questão do barro, ela é muito forte. E vocês vão entender porque mais na frente. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas essa palavra é forte, então eu preciso explicar bastante para vocês. Então é um boneco feito de barro. Mas depois desse boneco todo pronto, ele tira uma coisa aqui, ó, de dentro dele e põe no homem. Ele puxa. Mas na narina do homem faz. O que foi isso? Isso foi o sopro de vida. Você sabe o que é o sopro de vida? O sopro de vida é Ruach HaKodesh. O que é Ruach HaKodesh? Espírito do Santo. Ele tira o próprio espírito dele, Ruach HaKodesh, Espírito do Santo. Sabe o que é isso? É o Espírito de Deus. Por que você é parecido com Deus? Porque ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Porque você carrega a essência de Deus. Você carrega Ruach HaKodesh dentro de você. Você carrega um fôlego de vida em você. Então ele puxa daqui de dentro dele e sopra na narina do homem. Aquele boneco inerte, ele volta, ele chega à vida. E ele chega num suspiro, mas já empoderado, cheio do Espírito de Deus. Hoje você vai receber esse sopro na sua narina. Aonde tem morte, hoje vai entrar vida. Ah, Lucas, eu quero provas. Eu não acredito que esse negócio é verdade, não. Então deixa eu te falar uma coisa. Deus pega Ezequiel e leva Ezequiel em espírito para um vale de ossos secos. Deus pega Ezequiel e leva Ezequiel em espírito para um cemitério. Então, o vale de ossos secos, ele leva Ezequiel e coloca Ezequiel em um ambiente de morte. Vira para Ezequiel e diz o seguinte: filho do homem, você acredita que esses ossos eles podem voltar à vida? Ezequiel responde: Senhor, tu sabes. Então faz o seguinte, Ezequiel. Pede para o vento que vem dos 4 cantos. No início diz que o Espírito do Senhor pairava sobre. Ele é um vento, cara. Você não pega nele, não. Ele é incontrolável. Ninguém segura ele. Quando ele desce no dia de Pentecostes, ele desce como um vento impetuoso. Mas aonde esse vento passa, acontece o que aconteceu lá em Ezequiel: vida. Os ossos começam a se bater, começa a criar tendão, começa a criar carne, começa a criar músculo, derme, epiderme, e de repente a vida. Onde Deus está não tem morte. Eu vim para que tenham vida, e vida com e vida com abundância. Onde Deus está não tem morte. Então Deus cria o homem. Deus cria um homem do barro. O que isso quer dizer, Lucas? Por que Deus criou o homem do barro? Deus podia criar o homem do ouro. Deus podia criar o homem do diamante. Deus podia criar o homem do carvão. Deus podia criar um homem de uma matéria celestial desconhecida. Mas Ele cria um homem de um negócio que a gente acha em qualquer lugar: barro. E a palavra de Deus diz que nós somos como vasos de barro que guarda tesouros. É engraçado porque isso causou agitação no mundo espiritual. Um ser angelical, um querubim ungido chamado Lúcifer, olha para aquela matéria feita de barro e percebe que aquela matéria acaba de receber aquilo que ele nunca teve. E qual era o maior sonho de Lúcifer? Ser parecido com... Ei,
nenhum anjo, escuta isso, nenhum anjo tem a essência de Deus dentro dele, mas você tem. Nenhum anjo carrega a essência de Deus dentro dele, mas você, feito de barro, você tem, você não é nada, você tem a essência de Deus. Hein? Você é forte demais, cara. É cabuloso demais, cara. Então olha só, Deus criou o homem da terra, do barro. Isso tem a ver com conexão. Por quê? Porque Deus cria o homem da terra e diz, agora você governa. Você nasceu daqui, você governa aqui. Está escrito lá na Bíblia, do pó eu vim, para o pó eu vou. Agora, Deus cria o homem, fala para o homem governar. O que significa governo? Governo significa o seguinte, ele tinha que cuidar da terra, ele tinha que zelar da terra, mas ele tinha autoridade sobre ela, porque Deus diz, domina. O que é domínio? É ele dizer assim, eu quero um pé de maçã. Aponta para a terra e fala, terra, um pé de maçã. E o pé de maçã nascia. Você sabe por quê? Porque ele tinha duas coisas. A primeira, ele tinha conexão com a terra. Ele foi feito de onde? Do barro. Então a terra reconhecia que era alguém conectado com ela. Mas isso não fazia com que o pé de maçã nascesse. Você sabe o que fazia com que o pé de maçã nascesse? O Espírito de Deus dentro dele. Porque sabe quem fez as coisas através da palavra? O próprio Deus. Então a terra reconhecia que era o Criador falando. Por quê? Porque esse ser feito de barro tinha o Espírito do Criador. Eu não vou demorar. Não vou demorar. O que acontece? O homem peca. Quando ele peca, ele perde essa essência. Ele se afasta do Criador. Logo ele cai em si e percebe sua nudez. Cara, vocês já pararam para pensar nisso? Adão foi criado nu. E Deus sempre via ele nu. Mas quando ele peca, ele sente vergonha da nudez dele. Quando ele estava conectado com Deus, ele não sentia vergonha. Mas não é que o pecado, ele faz com que você... Não é que o pecado faz com que você sinta só vergonha. É porque quando você se desconecta do Pai, você não quer mostrar suas fraquezas para Ele. Você não quer mostrar suas intimidades para Ele. Por isso que você se esconde dele. Lázaro falou isso. Você sabe qual é o sinal do avivamento? Convicção de pecado. Isso é sinal do avivamento. Primeiro sinal de avivamento, convicção de pecado. E você vai e assume suas fraquezas para Deus. Ou seja, você volta para a origem. Ninguém quer sair pelado na rua. Ninguém quer sair mostrando suas partes íntimas na rua. Mas Deus sempre viu suas fraquezas. O que Ele espera é que você admita essa sua fraqueza para Ele. Então tudo começa assim, quando você se convence do seu pecado. Mas Adão percebeu que estava em pecado e se escondeu de Deus porque ele sentiu vergonha. E é isso que o pecado faz. Por isso que você está assim, envergonhado. Por isso que você se sente um merda. Por isso você se sente um nada. Porque você sente vergonha do que você é. Mas Deus, Ele sempre viu suas vergonhas. Ele não julga, Ele não condena suas vergonhas. Ele conhece as suas intimidades e suas fraquezas. Mas quando Adão se separa de Deus, Deus fala para ele o seguinte: ei, você perdeu aquela autoridade de falar, eu quero isso, e aquilo nasce. Agora você vai ter que plantar, e do fruto do seu suor, você vai comer. Mas não foi porque Deus é ruim, é porque o pecado separa essa sua autoridade. Você se desvencilha desse poder de falar e as coisas acontecerem, porque só quem faz isso é Deus. E não tem como de uma fonte jorrar duas águas. Estão conseguindo compreender isso? Cara, isso é forte demais, é forte demais. Vou terminar. Vou concluir.
o homem se afasta de Deus. E depois daquilo a miséria está feita. A merda está feita. Ele faz muita besteira. Aí a gente tem a Arca de Noé. A gente tem Sodoma e Gomorra. Mas está escrito lá em João, especificamente 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Quando você tem o Espírito de Deus, você tem vida eterna. Aí você sabe o que aconteceu? Eu vou explicar para você o que aconteceu. E é o que está escrito aqui em Romanos 5, versículo 15. Se através do primeiro Adão nós perdemos a conexão, através do segundo Adão, essa conexão foi restaurada. Está escrito também nas cartas de Paulo, porque a glória da segunda casa... Cara, isso é forte demais, velho. Se através do segundo Adão, do primeiro Adão nós fomos condenados, através do segundo Adão nós recebemos a oportunidade. Sabe aquilo de o véu se rasgou? Ei, chega de religião, chega de protocolo. Você pode voltar a ser o que você era antes. O irmão Lázaro falou aqui. Ele falou, ei, mostra suas fraquezas. Pode mostrar quem você é para Deus. Por quê? Porque é isso que Ele quer ver. Isso restaura a sua intimidade com Ele. Ele sempre viu suas fraquezas, mas Ele quer que você admita. Porque Adão fez questão de esconder quando ele pecou. E quando você peca, você faz questão de esconder o seu pecado. Assim como a mulher que tinha um fluxo de sangue, ela, na hora de tocar nas vestes de Jesus, ela chegou escondidinha. Você acha que ela mostrou para todo mundo que ela estava lá? Não, ela tinha vergonha daquilo. A situação dela era vergonhosa. Ela tinha que gritar, impura, 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 aonde ela fosse, para ninguém encostar nela. E é isso que o pecado faz com você. Te coloca numa condição de que você pensa que você é impuro e que você não é merecedor. Através de Jesus Cristo, você não precisa fazer nada. Só admita os seus pecados e retorne à sua essência. Volte a ser o que você já é em Deus. Lembra, Deus faz primeiro o fim para depois fazer o começo. Essa mensagem aqui é uma mensagem de esperança. Deus faz o fim para depois fazer o começo. Eu espero que você tenha guardado essa mensagem no seu coração e que você tenha entendido. Deus abençoe a sua vida. Jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia.
conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Jesus, eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Yeshua. Porque Ele levou sobre si todas as nossas dores e estranações. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, curados, renovados, recolocados no jardim, no lugar de intimidade, empoderados. Ninguém tira a nossa autoridade, ninguém rouba o nosso espírito. Yeshua. Aleluia. Te adoramos. Presença real. Rei dos reis, te exaltamos. Rei dos reis, te adoramos.
Rei dos reis, Rei dos reis, e te adoramos. toma o teu lugar, toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. O que ligado na terra será ligado no céu. Rei dos reis, E te exaltamos. oh, E Rei dos reis, e te adoramos. vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Toma o teu lugar. Vem e Toma o teu lugar aqui. e céu e terra Se encontram alinhados ao teu trono. estremece o leão, rugindo do trono. E céu e terra se encontram alinhados, um só plano. O universo estremece o leão. Hoje no trono. Céu e terra se encontram alinhados, um só plano. O universo estremece o leão, rugindo do trono. Ele nos deu o direito de ser filhos. O que ligares na terra será ligado no céu. Você tem autoridade. Adoramos Deus. Você é filho, você pode. Liga na terra, vai ser ligado no céu. Assim como o profeta Eliseu disse, não vai chover, e não choveu. Ele nos deu autoridade. Nós carregamos o DNA dele. Nós temos autoridade. O que a gente liga na terra, a gente traz pro céu. A gente liga no céu. Nós temos o poder de trazer o céu pra terra. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer.
Vitinho. Cheio. Tem uma palavra de Deus, moço. Beleza. Foi legal, hein? Deixa eu ver. Boa noite, gente. Estou muito feliz de verdade de estar aqui com vocês. A princípio, eu quero saber se vocês estão bem, gente. Espero que sim. Também estou muito bem, graças a Deus. É uma satisfação imensa, de verdade. Sabe, gente, nossa vida ela é marcada por muitos começos, sabe, Lucas? Acontece muito começo na nossa vida. Quando o dia inicia, temos um começo. Vai trabalhar e aí tem um começo no trabalho. Vai para a escola e tem um começo na escola. Tu inicia um estudo e tem um começo nesse estudo. A vida ela é marcada por muitos começos. A vida é vivida a partir de começos. Para qualquer coisa que você inicia, tem um começo. Eu penso que tem duas características muito marcantes nos começos. A primeira é que as experiências elas são únicas. Porque quando tu inicia algo, tu tá naquela calor da paixão. É tudo muito único, são experiências fantásticas. E isso torna os começos incríveis, torna os começos fascinantes. Por outro lado, nós temos outra característica marcante nos começos, é que normalmente existe uma imaturidade, sabe? A chance de você cometer erros é gigantesca. A inexperiência, entendeu, gente? E assim, todo começo ele é muito incrível, mesmo tendo os erros e os acertos. Porque a gente vê que nos primeiros anos de vida, o bebê dá os primeiros passos. E aí são momentos únicos. Quando nascem os primeiros dentes, as primeiras alimentações, são momentos únicos. Isso é incrível. De verdade. Quero ler um texto. Gênesis, capítulo 32, versículo 30. Diz assim: Jacó chamou o nome do lugar Peniel, pois eu vi a Deus face a face, e a minha vida foi preservada. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Sabe, irmãos, iniciamos falando sobre os começos e sobre os acertos e erros de um começo. O melhor de tudo, sabe, é que mesmo quando os começos dão errado, sempre existe uma segunda oportunidade. Quero que você entenda que não interessa como o seu começo se iniciou. Deus tem algo muito melhor para você hoje. Sabe, irmãos, Jacó, ele teve um começo até assim bem ruinzinho, sabe? Ele fez algumas merdas na vida, como por exemplo ter roubado um negócio que não era dele. E aí, em virtude disso, ele teve que sair correndo, fugir, senão ia morrer. O irmão dele estava muito bolado com ele. Mas aí o que acontece? Ali era o começo de Jacó. Jacó estava falhando, poxa. No começo, o cara inexperiente, imaturo, estava falhando. E a vida de Jacó segue. Jacó agora vive uma vida escondida por causa dos erros do começo. E o que acontece, igreja? Os começos eles não deixam de ser marcantes. Como por exemplo, a vida de Jacó agora escondida por erros de um começo falho. Só que mal sabia Jacó que existiria algo novo para ele. Jacó talvez ele se culpava pelos erros e falava: caramba, não tem mais nada para mim, gente. Como é que eu vou viver agora? Não tem mais, minha vida tá uma merda, eu falhei demais. Só que para todo começo de falha, Deus tem um recomeço de sucesso. Eu quero que você entenda isso.
Sabe, igreja, o que acontece? A gente precisa ter resiliência, sabe? Eu acho que a vida cristã, ela é muito sobre resiliência. No contexto do português, resiliência significa se adaptar aos problemas. Só que quando a gente traz a resiliência para o ambiente cristão, a resiliência cristã é sobre se adaptar às vontades de Deus. E a única oportunidade que você tem de viver o recomeço é se adaptando definitivamente às vontades de Deus. E aí, igreja, Jacó, ele foge agora. Beleza? Ele tinha feito muita merda na vida. Só que mesmo assim, Jacó ainda ansiava por um recomeço. E a história relata que depois de um tempo, Jacó volta. E aí no Val de Jaboque, Jacó, ele encontra definitivamente com Deus. E quando Jacó, ele encontra com Deus, ele começa a brigar com o anjo e fala: meu Deus, agora o que eu faço? Eu só te solto quando você me abençoar. E o anjo pra ele, olha, pergunta: quem é você? Qual é o seu nome? Aí ele responde: eu sou Jacó, aquele que falhou, aquele que tem um passado, um começo errado, aquele que vivia largado, aquele que vivia trancado no quarto sem nada para fazer, aquele que não tinha esperança e nem expectativa nenhuma na vida, aquele que não tinha um trabalho, aquele que não tinha um estudo, não tinha nenhuma formação. Só que o anjo olha para ele e fala assim: olha só, você não vai mais se chamar Jacó, agora você é Israel, porque com Deus você lutou e prevaleceu. É incrível que quando Jacó, ele encontra com Deus, quando Jacó, ele briga e ele deixa a sua vida de mesmice, ele estava iniciando um recomeço. O encontro com Deus proporciona um recomeço para você. Os começos são marcados por falhas, mas não interessa onde você falhou, meu amigo. Deus tem um recomeço para você. E aí o que acontece? Jacó agora, ele inicia uma vida nova. Os recomeços acontecem desde o princípio. Nós já vimos falando aqui do Gênesis. No princípio Deus faz muita coisa. E aí ali se iniciava o começo no Gênesis. Se iniciava o começo. Mas como o começo ele está propício a ter erros, aconteceu um erro. Só que o melhor de tudo, mesmo quando acontecia o erro, Deus já tinha programado um recomeço. Mesmo que o começo falhou, Deus já tinha um recomeço preparado. Depois de algum tempo que se passa, para aquele erro que aconteceu no começo no Gênesis, veio um filho do homem. E quando o véu do tempo se rasga, ali se iniciava um recomeço para todos nós. É incrível que esse recomeço, ele não se limitou àquela era, porque esse recomeço se estende há mais de 2000 anos, e esse recomeço está aqui para você. Esse recomeço ultrapassou eras para te encontrar hoje. O recomeço de Deus está aqui para você. Sabe, a Bíblia relata inúmeros recomeços. E assim a gente pode trazer muito para a nossa vida pessoal, sabe? Como por exemplo, a gente tem um exemplo do Saulo. Saulo estava a caminho de Damasco. E aí a história narra que uma luz chega aos seus olhos. E aí o que acontece? Iniciava-se um recomeço com Paulo. O tempo necessário para o recomeço foi um milésimo de segundo, quando a luz encontra os olhos de Saulo. Quando Saulo enxerga a luz, iniciava-se um recomeço para ele. Eu quero que você entenda que recomeços para Deus não se trata de eventos grandiosos. Não se trata de você estar em um evento grande, não se trata de você estar na igreja, porque os recomeços não se limitam a lugares. Recomeços não se limitam a ambientes. Sabe por quê? Porque o recomeço começa dentro de você. Deus está iniciando o recomeço dentro do seu coração hoje. Aleluia, Jesus. E ali o recomeço iniciava para Paulo. Paulo agora vivia uma nova vida. O recomeço estava acontecendo para Paulo. E os recomeços não acabam ali. Uma prova de que os recomeços não se limitam a lugares. Evangelho de João. Jesus chega a uma cidade estranha e ele chega perto de um poço. Jesus encontra a mulher samaritana e aí Jesus começa a conversar com ela. Jesus inicia um diálogo. E ele olha: poxa, você podia me dar uma água.
Ela olha pra ele, como tu sendo judeu, você me pede água, seu samaritano. Aí Jesus olha pra ela categoricamente e responde: olha só, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água, e eu te daria uma água única. Sabe, igreja, quando Jesus ele oferece água, ele não estava simplesmente oferecendo água, ele estava oferecendo um recomeço para aquela mulher. Quando Jesus ele chega para ela, ele estava como se ele olhasse para o passado de erros dela, é como se ele olhasse para o começo de falhas, para o começo miserável, para o começo de pecados, e ele estava oferecendo para ela: olha só, me pede um recomeço que eu te dou algo muito melhor. Ela precisava de algo simples, mas Jesus tinha algo sensacional para ela. Ela queria algo tão básico, mas Jesus tinha algo que iria além da imaginação dela. Os recomeços de Deus para você não se limitam às suas expectativas. Talvez você esteja parado nessa constância aí de quarentena. É inevitável não falar dessa crise, né? Que para muitos é crise, mas para nós é uma oportunidade. E talvez você tenha vivido essa vida rotineira. E aí que entra um problema para os começos. Os começos de paixões, Lucas, eles se esfriam quando se tornam rotina. Aí talvez você olhe e pense: meu Deus do céu, minha vida agora tá virando uma rotina. E acaba-se aquela paixão por viver. Acaba-se a paixão pelo começo. Então eu quero que você entenda que não interessa o lugar. Jesus encontra a mulher no poço, meu irmão, no lugar mais aleatório para iniciar um recomeço. Talvez você esteja até no fundo do poço. No fundo do poço. Se Jesus encontrar uma mulher no poço, ele pode muito bem te encontrar no fundo. É sobre resiliência, irmão. É sobre você se adaptar às vontades de Deus. Não interessa se você está no fundo do poço, Deus vai te encontrar hoje no fundo do poço. Sabe por quê? Porque todos os locais, todas as situações te proporcionam oportunidades. Todo momento é uma oportunidade de recomeço de Deus para você. Você está no fundo do poço, cava, meu irmão, encontra a água da vida que ele se inicia um recomeço para você. O poço que talvez você está pensando que é a sua morte, é a sua crise, Deus está olhando para você e está dizendo: cava que tu encontra a água da vida. Se tu olhar para o lado, tu vai encontrar a oportunidade de recomeço. Deus está te dando um recomeço hoje. Os recomeços de Deus não se limitam a tempos, não se limitam a lugares. Talvez você esteja no seu quarto, na sua sala, na cozinha, no celular, no computador. Quero que você entenda que o recomeço de Deus não se limita a nada disso. O recomeço de Deus ele pode te encontrar em todo e em qualquer lugar. Sabe, falando de recomeço, eu lembro daquela sua história, Gabriel. Pode contar? Pietiuno? Pietiuno. Sabe, gente, a gente tem um amigo aqui e ele experimentou um recomeço de Deus. Ele tava num momento assim meio pedra, meio tijolo, sabe? A gente tem liberdade de brincar com essas coisas. E aí o que acontece? A gente tava indo pra casa de um outro amigo, e aí no caminho a gente desce a BR e tem uma ladeirinha. E a gente, como acredita muito que se a gente morrer a gente vai pro céu, a gente tava sem freio, entendeu? Só pra completar. E aí descemos. Gabriel desce de bicicleta, segurando na mão de Deus, definitivamente. E o que acontece? Aparece um Fiat Uno do nada, gente. O carro surgiu do chão. É incrível, né, cara, como Deus age. E aí Gabriel descendo. Aí João olha do outro lado e falou: meu Deus, Gabriel encontrou com Jesus hoje. Acabou pra Gabriel. Só que aí sabe o que acontece, irmãos? Quando o farol do Fiat Uno encontra com os olhos de Gabriel, é como se fosse aquela luz que encontrou com os olhos de Paulo. O recomeço para Gabriel estava no farol de um Fiat Uno. Isso é a prova, irmão, de que os recomeços de Deus estão abertos a todos, em qualquer lugar, em qualquer tempo, meu irmão. O recomeço de Deus, ele te encontra em qualquer lugar. Para Gabriel foi um Fiat Uno. Para você pode ser o seu celular aberto agora nessa live. Para você pode ser você estar na frente do computador às 1 da manhã. Já são 2 da manhã, gente. Mas é basicamente isso, gente. Os encontros de Deus,